Glória a Deus, Deus é bom em todo o tempo, amém? Estamos aqui no 6º dia dessa campanha que traz por título Aprendendo com as Diversidades, amém? Deus tem uma palavra de Deus para mim, para você e para os ouvintes que neste momento estavam aguardando, amém? Esse momento da ministração da palavra de Deus. Agora vamos pedir para o Senhor que Ele venha colocar palavras de sabedoria, mas palavras de entendimento, mas palavras de conhecimento, que venha tocar corações, não importa onde a minha voz chegar, mas que a palavra do Senhor venha impactar vidas e corações, encorajando a cada um deles a perseverar, amém? Pai querido, Pai amado, fala com a sua igreja, fala comigo, fala conosco, que o Senhor venha dirigir cada palavra, não deixa eu falar de mim mesma, mas que o Teu Espírito Santo use os meus lábios, use a minha voz, para que a minha voz chegue aonde eu não posso ir, meu Deus, chegue até aqueles lugares que nunca imaginei pensar que existisse este lugar, alcance os corações, meu Deus, neste exato momento, meu Pai, é que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A minha Bíblia já se encontra aberta, mas abre a sua também, no livro de Filipenses capítulo 4, está bem no finalzinho do Novo Testamento, amém? Glórias a Deus. Filipenses capítulo 4 e versículo 8, amém? Vem 1 Coríntios, 2 Coríntios, amém? Aí depois vem Gálatas, depois vem Efésios, aí depois vem Filipenses, amém? Glórias a Deus. Bem lá no finalzinho, amém? Você vai encontrar, amém? Livro de Filipenses. Glória a Deus. Todos já encontraram, diz amém? Amém? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, então, livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz assim, não sei se os dizeres da minha Bíblia é o mesmo que o seu, mas não importa, porque tudo provém do Senhor, amém? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, amém? Podeis nos assentar, amém? E dar glória a Deus para Jesus, amém? Aleluia, Deus é maravilhoso e hoje Ele quer falar conosco, amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, Deus é tremendo, amém? Eu quero colocar um tema aqui nessa noite, o seguinte: vencendo os maus pensamentos. E quem é dentre nós, dos ouvintes que estão nos ouvindo agora, que nunca chegou um pensamento ruim na mente? Eu acho que essa pessoa está para nascer, não é verdade? Porque realmente os maus pensamentos vêm mesmo, amém? Aleluia. Certa vez ouvi que os maus pensamentos são como os pássaros que voam sobre nós, mas não podemos deixar que faça o quê? Ninho, amém? Em nossa cabeça, em nossa mente, amém? No nosso cérebro, glórias a Deus. Essa simples, questão que eu estou dizendo aqui para vocês, revela uma profunda verdade, amém? Literalmente, precisamos espantar, amém? Quando diz espantar, sabe, é dizer, está repreendido em nome de Jesus. Nós temos que dar ordem, amém? Porque se nós não dermos a ordem para esses maus pensamentos, vai ocasionar problemas nas nossas vidas. Então precisamos o quê? Espantar qualquer pensamento ruim e não permitir que se alinhe sobre nós. Porque é isso que o inimigo quer. Hoje ele vem com um pensamento assim, você deixa lá, não faz nada. Aí vem no outro dia mais um pensamento, você não faz nada, vai acumulando. Quando você menos esperar, você está numa situação bem complicada que vai precisar
muito da misericórdia de Deus, amém? Talvez você possa perguntar aqui nesta noite, mas pastora, mas como vencer os maus pensamentos? Boa pergunta aqui nesta noite. Vamos aprender aqui comigo e com a palavra de Deus aqui nesta noite. Ele vai nos instruir. O que é instruir? Ele vai nos ensinar sobre o quê? Os pensamentos. Você pode estar perguntando assim também, o que fazer? Tem um versículo que eu não vou mudar, você sabe que vai demorar um pouquinho, mas só escute depois na sua casa, você lê ela com mais atenção. Tem um versículo da palavra de Deus que está escrito lá no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 20, que diz assim: nem no teu pensamento amaldiçoes. Tem gente que acha que não acontece nada, né? Quando ela está pensando. Só de você pensar, minha filha, é um perigo. Amém? Então, nem nos teus pensamentos amaldiçoe o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto, quando você está lá escondidinho, o rico, porque as aves do céu poderiam levar a tua voz, o que tem asas daria notícia das tuas palavras. É igual um ditado popular, né? Quando a pessoa fica falando da vida alheia dos outros, a gente fala, quietinho, que as paredes têm o quê? Ouvidos. Isso é um perigo, não é? Às vezes você pensa que você está sozinho, mas não está sozinho. Então, a primeira coisa que devemos nos preocupar aqui nesta noite é que não convém fazer para que os maus pensamentos não permaneçam em nossas mentes. Então, eu vou dar alguns conselhos aqui, irmãos, porque eu acho, na minha opinião, a coisa mais difícil, eu sei que tem muitas coisas difíceis, mas as coisas mais difíceis de se lidar é com a nossa mente. É quando os pensamentos vêm de tal maneira e você não sabe conciliar. Quantas pessoas, irmão, às vezes vêm falar assim para mim, assim, principalmente para quem é casado, pastora, olha, meu marido está traindo, o marido dela nem está traindo. É que vem aquele pensamento na mente dela, agiu de tal forma e colocou na mente dela que ele está traindo. E ela não repreende, ela não manda aquele pensamento mal embora e vai acumulando, de tanto ela pensar aquilo e ela não colocou Deus, sabe, no centro da vontade de Deus, vai acabar acontecendo, ou coisas piores. Amém? Então vamos lá, não alimente os maus pensamentos. Se o pensamento ruim chegar na tua mente, porque chega na vida de qualquer um, seja cristão ou não, amém? Nós temos que ordenar que ela vá embora. Da mesma maneira que entrou, ela tem que sair. Então, Jesus ele disse que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 22. Presta atenção aqui. Servindo como dispositivo de entrada para a nossa memória. Por isso o inimigo ele investe tanto na imagem. Desde o Éden. Deus que construiu o Éden, amém? Quando a fruta era agradável aos olhos, irmãos, foi Deus que criou o jardim do Éden. Tudo que estava lá dentro era para um propósito, era bom. Então, irmãos, os nossos olhos são lâmpada do corpo. Amém? Quem está entendendo aí da glória a Deus? É a entrada para a nossa memória. Por isso que o inimigo ele investe tanto na imagem. Desde o Éden, quando a fruta era agradável aos olhos. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Evite assistir ou ver coisas que não são boas para você. É como eu falei aquele dia para a Maria. Se ela não colocar, amém, o que é prioridade, ela vai se corromper, ainda muito pequenininha, amém? Nem tudo que está lá na TV, na Netflix, ou algumas coisas que você gosta de assistir no YouTube, é para nós assistirmos, amém? Os nossos olhos, é como diz aqui, são a lâmpada do corpo. Às vezes você está lá no YouTube procurando alguma coisa, com louvor, daqui a pouco passa um negócio ali, a gente olha aquilo ali, daqui a pouco vem o que? A curiosidade. Ei, coisa terrível. Às vezes você vai olhar coisa que não era para ter olhado, e aquilo entra na sua mente. Lembro uma vez, irmãos, tinha um japonês que fez o desenho aqui da igreja para minha mãe, o Alexandre, estava lá no Japão. E um dia, irmãos, ele estava lá com o seu notebook lá, digitando
num site, e aquilo ficava chamando a atenção dele. Abre ou não abro? Abre ou não abro? Irmãos, aquele site era um site maligno. Bom, ele contou, irmão, depois ele me ligou lá do Japão, aqui no Brasil, eu falei com ele falou assim para mim, ele falou assim, pastora, na hora que eu cliquei naquele endereço eletrônico HTTPS, sabe, lá, aquele mal que estava lá dentro, pulou para dentro da minha casa, no apartamento, e ficou bem lá no luz, e apagava a luz e acendia, apagava a luz e acendia. Ele ficou num desespero tão grande que ele ligou para minha mãe, nessa época minha mãe estava viva ainda, para minha mãe poder orar. Gente, não tinha necessidade alguma de entrar naquele site. Mas por que ele entrou naquele site? Curiosidade. Então nós temos que tomar cuidado com a curiosidade. Amém? Era como Adão e Eva. Deus fez aquele jardim do Éden para eles desfrutarem. E para obedecer, né? Mas a serpente, tem gente que fala assim, nossa pastora, mas a serpente que é a cobra, ela fala? Sim, elas falavam, os animais falavam naquela época. Mas por que Deus tirou hoje? Por causa da maldição, né? Deus não se agradou do que Eva fez, né? Porque o Senhor falou que não era para comer, né? Daquele fruto. Mas a curiosidade, a beleza da fruta, ainda por cima a serpente falando. Aonde entrou o pecado. E foi ali que ela conheceu o bem e o mal. Aí ela percebeu que ela estava nu, sem roupa nenhuma. Até então ela não tinha malícia, ela não tinha nada, para ela estava tudo bem. Mas quando ela provou, ainda por cima deu para o seu marido. Adão também sabia que aquilo era errado. Mas mesmo assim, o que aconteceu? Ele comeu e descobriu que ele estava nu. E quando Deus sempre, porque sabe que Deus ele vem nos visitar, né? Quando era 6 horas da tarde, Deus descia para conversar, o privilégio, Deus descia para conversar com Adão e Eva, para ver como que eles estavam, e de repente quando Deus desce para conversar com Adão, não encontra Adão estava escondendo, né? E Deus falou assim, Adão, onde tu estás? Você acha que Deus não tinha visto onde estava Adão? Ele era Deus, foi ele que criou. Foi ou não foi? Mas Adão estava se escondendo porque ele viu que estava no. Ele falou assim, ai Senhor, eu escondi porque estava no. Mas quem é que te mostrou? Quem é que te falou que você estava assim? Ah, por causa da minha mulher. Sempre a gente coloca a culpa, né? A minha mulher deu de comer. Mas faz até o dia de hoje. Não precisa ser casado, não. Acontece alguma coisa. Ai, sumiu. Sabe quem pegou? Ai, foi ela que pegou. Gente, é fácil, né? Acusar as pessoas. E Deus está falando que evite, irmãos, assistir coisas desse tipo, amém? Porque vai complicar a sua vida. Então, evite assistir ou ver coisas que não são boas para você, amém? A primeira coisa que nós falamos foi não alimentar os maus pensamentos. B, evitar companhias que não edificam. Oh, coisinha difícil, hein? Bem difícil, não é verdade? O cristão, querida igreja, não deve se assentar na roda de escarnecedores. Não pode. A não ser que você for falar de Deus, mas tenho certeza que eles não querem ouvir nada de Deus, então está perdendo tempo. É ou não é? Porque se você sentar com eles, a sua vida, minha filha, meu filho, vai complicar. É como está escrito lá no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1. Pois surgem muitos conselhos que não agradam a Deus. Eles vão querer te aconselhar do jeito deles. E se você não estiver no centro da vontade de Deus e ouvir os conselhos dele, a sua vida será um arraso. Amém? Porque não foi Deus que te aconselhou. Amém? Porque pessoas, querida igreja, que... Como que eu posso explicar para vocês? Procure pessoas que possam abençoar a sua vida e não aquelas que vão amaldiçoá-las. Amém? Que vão te colocar você em perigo. Amém? Então não é qualquer pessoa. Então evite companhias que não edificam. Amém? Não que você vai deixar de falar oi, bom dia, tchau, como vai, tudo bem. Mas envolver com a vida deles, não. Amém?
Letra C, não ficar ocioso. Uma coisa difícil, hein? Aleluia. O tempo realmente para nós é precioso. E precisa ser bem aproveitado, como diz lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 16. Tem um ditado que diz, né? Um ditado popular, tá, irmãos? Cabeça vazia é oficina do diabo. Então preencha sua mente aqui nesta noite, amém? Preencha esse tempo que Deus está te dando, sabe? A sua mente com coisas que sejam úteis para a sua vida, amém? E é verdade, irmão, se a sua mente estiver vazia, com certeza o inimigo vai querer fazer ninho na sua mente. Vai estragar com os projetos, com os planos de Deus para a tua vida. Por isso que nós temos que sempre estar ocupados, irmãos, com alguma coisa. Precisamos estar ocupados. Porque quando você está com a mente ocupada em alguma coisa, sabe, você não vai fazer besteira, você não vai falar mal do próximo, você não vai apontar o dedo para alguém. Amém? Você está ocupado. Mas mente desocupada, ela tem muito tempo, né? Até aquilo que não é para fazer, ela faz. Amém? Então, temos que ocupar a nossa mente. Então, procure aqui nesta noite policiar a sua mente. Para quê? Para não deixar os maus pensamentos que sejam alimentados. Amém? Não participe de conversas desnecessárias e nem ficar à toa. Amém? Não discute da sua mente. Amém? A Bíblia fala que nós temos que ter a mente de Cristo, amém? Então, irmão, tome cuidado, amém? Não fique conversando, sabe, conversas desnecessárias que nada vai produzir coisas boas na tua vida, amém? Sabe, e procure não ficar à toa, sabe, não discute da sua mente. Gente, aqui, essa mente aqui, irmão, é que comanda todo o nosso corpo, ele é o cérebro, ele é o computador, né, do ser humano. Talvez você possa perguntar aqui nessa noite, mas pastora, o que fazer? Sabe quando eu leio lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, amém? Por sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Quando estou falando de século, estou falando deste mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Irmãos, muito lindo que diz aqui nesse versículo: não conformeis. E não é o que está acontecendo, o povo está conformado com as coisas que estão acontecendo. Eu nunca vi de um tempo de agora, mas como que o povo está se acomodando de tal forma. Amém? Uma atitude, querida igreja, indispensável é assumir o controle da sua própria mente, não a deixando vagar, sabe, desordenadamente. Isso é possível se você preencher a sua mente. Amém? Você pode ver, irmão, nos dias de hoje, o povo já não quer vir mais para a casa do Senhor. Amém? E se vai para a casa do Senhor, é forçado. Porque não tem outra coisa melhor de se fazer. As pessoas já não se interessam mais. Amém? Ela só vai procurar a Deus quando as coisas se complicam. E às vezes, muitas vezes, não tem mais como, amém, solucionar. Aí é só esperar o fim. Então, irmãos, hoje eu vejo, sabe, eu fico pensando, eu sei que Jesus está às portas para vir buscar a sua igreja, amém? Mas aí sabe que muitas pessoas vão ficar aqui na terra. Irmãos, eu fico pensando nessa geração que vai ficar aqui, principalmente agora, a juventude da idade da sua filha, da Maria, do João. Pensa, irmão, se coloca no meu lugar. Se Deus te levar você hoje, o seu esposo, para a glória, e ficar Maria e o João aqui na terra, eles vão sofrer na mão do inimigo, porque não se preparou, sabe? Não sabe orar, porque orar é falar com Deus, tem intimidade com Deus, não sabe o que vai acontecer aqui na terra porque não lê na Bíblia.
O inimigo vai fazer de sapatinho, sabe? As pessoas que vão ficar aqui na terra. Vai ser igual uma peteca, um ioiô na mão dele. Vai ser marionete na mão deles. É triste, é lamentável, irmãos. Os filhos das gerações que estão crescendo, nascendo agora, se começar a perguntar a história da Bíblia, não sabe. Se saber, só sabe algumas daquelas que conta diariamente. Mas as mais profundas eles não sabem. Errado, irmão. Primeiramente, os pais têm que fazer com que os seus filhos se aproximem de Deus. Quando ele tem o próprio Deus na vida deles, as demais coisas, irmão, ela vai se concretizando na vida deles. É lamentável, triste, irmãos. Amém? Vai ser enganado facilmente. Amém? Vai ser induzido facilmente. Amém? E tem crianças que nunca jejuou na vida para Deus. É lamentável, é triste. Crianças, sabe, não tem desejo mais de receber o batismo com o Espírito Santo, não tem desejo. E nem batizar nas águas, piorou ainda. Eles falam, pra quê? Amém? Por isso nós precisamos, sabe, irmão, preencher a nossa mente. Amém? Podemos dizer que a nossa mente é como um grande depósito que pode guardar tanto coisas boas como ruins. Armazenado. É como eu falei para você, uma menina de 13 anos, o que estava passando na mente daquela menina? Só coisas ruins. Porque Deus não vai pedir para você tirar a sua própria vida. É ou não é? Deus não vai falar assim para você, ó, se mata. Não. Ele não vai falar assim para você, ó, toma milhões de remédio para morrer, toma veneno para morrer, se joga debaixo de um carro, de uma moto, de um ônibus, se joga de uma ponte de alto a baixo. Não. Então, sabe, estão depositando, sabe, mais coisas ruins do que coisas boas. Aleluia. Cabe a nós escolher o que será armazenado na nossa mente. Somos nós que escolhemos. E as crianças de hoje, irmão, não são tão bobinhas como eu era, como a Patrícia era, como o irmão era quando era pequeno. Amém? Tudo que falaram nós acreditávamos, até com os olhos fechados, assim, ó. Hoje, uma criança de 3, 4 anos sabe dominar o celular, sabe ligar no YouTube, sabe escolher os desenhos que quer assistir. Eu fico assim, boba, horrorizada. Eu sempre falo porque aqui já teve muitas crianças, eu vou falar desses quase 30 anos que nós estamos aqui, já passou gente de todas as espécies aqui. Eu falava assim, olha, eu fui ter celular depois de adulta, minha mãe não deixava ter o celular na mão, porque sabe que se não souber usar isso aqui, ó, te corrompe, literalmente, te corrompe. E uma criança já sabe mexer muito bem, porque a gente vai no culto, o filho não dá dor de cabeça, a mãe dá o celular na mão dela. Quer fazer uma criança feliz? Dá um celular para ela, né? E às vezes nem sempre vai ser felicidade. Então nós temos que preencher a nossa mente. E Deus quer que você, sabe, comece a colocar, sabe, na sua mente coisas boas, positivas, pensamentos positivos. Cabe a nós escolher o que será armazenado na nossa mente. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Deus está falando conosco aqui nesta noite. Amém? Deus está falando aqui conosco. Se hoje Deus te trouxe aqui, é porque pode acontecer com cada um de nós. Amém? 2 ferramentas poderosas para preencher a nossa mente é fazer o estudo da palavra de Deus, como estou fazendo hoje com vocês aqui. Quando você faz o estudo da palavra de Deus, vai gerar o que em você? Fé. Romanos capítulo 10, versículo 17. E o louvor a Deus, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Procure estudar a Bíblia, também louvar a Deus, ouvindo louvores, mensagens bíblicas, vai te ajudar muito a preencher a sua mente. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Outra coisa, irmãos, entregar-se à obediência a Cristo. Temos que ser obedientes. Amém? Peça a Deus que encha a sua mente com a presença e entregue toda a mente a Deus. É como tem um versículo que diz lá no livro 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, que diz assim: levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Seja obediente a Deus. Para isso você precisa, sabe o quê?
Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, 7. Mas é somente para aquele que resiste. Não é para qualquer um. Amém? Resistir ao diabo, irmão. As tentações, os desejos, as vontades do diabo. Se você resiste, o que vai acontecer? Ele fugirá de vós. Amém? Pois existem pensamentos que são de origem malignas e devem ser combatidos espiritualmente. Amém? A maioria tem que ser espiritualmente falando. Efésios capítulo 6, versículo 12. É ordenar que o mal saia. Você pode ver quando a gente vai orar para a pessoa e a pessoa que está com pensamentos ruins, o diabo pega ela. Porque de vez ela repreender, expulsar, não aceitar, ela só vai armazenando. Tem uma hora que o diabo, ele vai contar que é ele mesmo que está fazendo tudo isso na mente dele. Então busque a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Quando eu e você entregamos a Cristo, devemos deixar que seja o Senhor de todas as nossas vidas. Precisamos aprender a amar a Deus cada vez mais. Sabe de que maneira? De todo o nosso entendimento. Marcos capítulo 12, versículo 30. Também é importante você aqui nesta noite, os ouvintes, buscar o fruto do Espírito. E qual que é o fruto do Espírito? Eu sei que tem mais, mas eu vou falar de um. Domínio próprio. Que está difícil hoje. Amém. Você não tem domínio. Amém. Domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículo 23. E tomar o capacete da salvação. Você coloca o capacete da salvação, você está protegendo a sua mente. Amém? Efésios, está escrito esse versículo, amém? Para proteger a nossa mente, a nossa cabeça. Olha quantas coisas o Senhor está nos ensinando para nós aqui nessa noite. Um cristão não pode pensar como o mundo pensa. A partir do momento que você aceita Jesus e deixa Ele reinar, morar na sua vida, você tem que saber o que está fazendo. Livro de Isaías capítulo 8, versículo 12. Então, querida igreja, você precisa, eu preciso, os ouvintes precisam preencher a sua mente com coisas boas que vêm de Deus, amém? Entregando os seus pensamentos ao senhorio de Cristo e buscando a mente de Cristo, amém? Cuide bem da sua mente aqui nesta noite. Você pode vencer, você consegue vencer sim os maus pensamentos. Conclusão aqui, para nós irmos em paz para o nosso lar, para a nossa casa aqui. Tem um versículo que diz lá no livro de Salmos 128, versículo 23, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Amém? Prova-me e conhece os meus pensamentos. Quem canta esse louvor é a Aline Barros, né? Sonda-me, ó Deus, e me conheces. Você tem que pedir para Deus sondar, porque Ele te conhece. Amém? Sonda-me, Deus, e conhece o meu coração e prova. Olha que coisa difícil, hein? Prova-me e conhece os meus pensamentos. Deus, Ele conhece o meu, Ele conhece o seu, o nosso pensamento. Pede para Deus sondar, irmãos. Amém? Pede aqui nesta noite. Deixa eu deixar aqui um versículo, bíblico, um exemplo bíblico aqui para nós, amém? De pessoas que venceram os maus pensamentos, amém? Um deles foi José, pai adotivo de Jesus, amém? Quando ele descobriu que Maria estava grávida, ele tentou ficar pertinho dela? Não, ele estava planejando secretamente o quê? Fugir, amém? Quando soube que Maria, sua noiva, estava grávida e pensou em deixá-la secretamente. Mas Deus, como tudo vê, como Deus sabe todas as coisas, o que aconteceu? Deus envia um anjo, amém? Mas o anjo de Deus lhe apareceu em sonho para instruir ele, amém? Livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18 e 20. Como José, irmão, devemos buscar intimidade com Deus, amém? De forma que o Senhor nos mostre os seus pensamentos que são mais altos, amém? Se Deus não permitisse que ele tivesse aquela visão em sonho, verdadeiramente a Maria ia ficar sozinha, amém? E Maria era uma menina nova, inexperiente, precisava de alguém com pulso forte, como José.
Porque você sabe que antigamente, até o dia de hoje, mas hoje o povo já não leva muito mais a sério, né? Mas aquele que engravidasse antes do casamento era apedrejado. Não é como hoje, que hoje eu sei que é difícil, né? Tem pessoas que às vezes o bebê nasce, deixa, entrega para outra pessoa cuidar. A maioria faz aborto, amém? Que é coisa também errada, mas cada um sabe o que está fazendo, que Deus tenha misericórdia, amém? Depois vocês lêem com atenção lá na sua casa, livro de Isaías 55, versículo 9, e nos impeça de fazer coisas erradas, não pede isso para Deus, sempre pede, irmãos, se é da vontade de Deus ou não, temos que pedir confirmação. E como você vai saber se é de Deus ou não? É quando a paz entra dentro do teu coração. Você pede ao Senhor da tua vontade, é do teu querer. E se Deus colocar uma paz no teu interior, que é o teu coração, pode fazer sem medo de errar. Mas se você pede algo e você não tem paz, é melhor você deixar do lado, melhor procurar algo melhor, amém? Então nossa mente não tem a tecla de delete. Como você está lá no seu computador, tem um teclado, né? Que apaga. Nem a função de Ctrl Z para apagar e desfazer, amém? Coisas erradas que pensamos. Nós só podemos usar o sangue de Jesus, amém? Para que ele nos cubra, amém? Para que ele Por isso é importante confessar a Deus sobre os nossos pecados e sobre os nossos pensamentos. O livro de Salmos, capítulo 19, versículo 12. Deus perdoe os seus maus pensamentos aqui nesta noite, amém? Então vamos tomar, irmãos, cuidado com a nossa mente. Vamos ver o que nossos olhinhos estão vendo, vamos ver o que os nossos ouvidos estão ouvindo, vamos tomar cuidado com a nossa boca, no que nós estamos falando, aonde nossos pés estão levando, amém? O que as nossas mãos estão pegando, amém? Vamos tomar cuidado, irmão, isso é sério. Você que tem uma família, cuide bem da sua família, para que mais tarde você venha ter orgulho, amém, de seus filhos e não tristeza, amém? Ensina eles a buscar o Senhor, principalmente quando você não sabe quanto tempo ainda te resta aqui nesta terra, amém? E como nós não sabemos, que precisamos ligeiramente, o mais rápido possível, falar do amor de Cristo, irmãos. Se todo mundo fizesse isso, irmão, iria haver menos suicídio, mortes trágicas, amém? Menos separações no meio da família, amém? Os pais não iriam ver os filhos saindo de casa para fazer coisas que entristecem a Deus, entristece também o coração dos pais, amém? Então, irmãos, vamos reaver, amém? Cuide da sua mente a partir de hoje, porque se você cuidar, amém, a depressão ela não irá vir tão fácil na sua vida. Mas a depressão pode vir na nossa vida? Lógico que pode. Ela vem na vida de qualquer um. Mas se você estiver buscando a Deus, você vai aprender a superá-la. Cada problema que você enfrenta. É que a gente faz tudo errado, irmão. A gente, quando as coisas começam a ir mal na nossa vida, aí que a gente vai orar. Não, a gente tem que orar antes que o problema chegue. Amém? Mas se chegar, pastora Patrícia, com certeza Deus vai te ajudar você a superá-la. Amém? Mas na oração e com Ele. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, por causa do horário. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que faça resplandecer a luz de Deus sobre o seu rosto e te dê paz. Amém? Olá, paz seja contigo. Seja bem-vindo ao meu canal Menina de Ouro, mensagens que tocam os corações. Quero agradecer a presença de todos que entraram aqui no meu canal. Se inscrevam, ative o sininho e depois clique em todas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Estarei respondendo cada uma delas. Compartilhe esse vídeo através do link no WhatsApp, no Messenger do Facebook, no Indirect do Instagram, no TikTok, no Quai,
tenho certeza que Deus irá abençoá-los ricamente. Obrigado. Assista quantas vezes quiserem e até a próxima. Te vejo lá.